Bom, vamos lá. Boa noite. E aí, como é que passaram aí os últimos dias? Tranquilos? Olha, vamos fazer a nossa prece de abertura para a gente começar, então, a nossa palestra. Convido a todos vocês, então, de fechar os olhos, por meio daquela respiração bem profunda. Vamos relaxar a mente. Vamos tentar deixar de lado os problemas, as angústias, as preocupações. E vamos nos entregar a este momento divino onde mais uma vez temos a oportunidade de estarmos aqui sendo envoltos por tantos e tantos irmãos de luz. Vamos dar as boas-vindas a todos esses irmãos encarnados que aqui se encontram ao nosso lado. Vamos dar as boas-vindas aos irmãos desencarnados que vieram nos acompanhando para assim também receberem essa informação e assim terem um esclarecimento de várias questões na sua vida espiritual. Vamos agradecer a Deus Pai por mais uma vez permitir este momento sublime. Vamos agradecer ao nosso mestre, irmão Jesus, que sempre ao nosso lado estende as suas mãos sobre nós, nos abençoa e dedica a nós todo o seu carinho, toda a sua paciência. Vamos agradecer aos nossos mentores, pois nunca desistem de nós, sempre estando ao nosso lado, sempre tentam nos guiar ao bom caminho. Agradecemos à equipe espiritual que se faz presente por nos intuir, por direcionar essas palavras. E assim, Pai, agradecemos mais uma vez e pedimos a permissão para iniciarmos nossos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Bom, gente, um assunto hoje muitíssimo interessante, que eu tenho certeza que causa muita dúvida, ou causou muitas dúvidas na nossa cabeça ao longo desses tempos aí. A palestra hoje, então, é sobre o medo. E eu pergunto a vocês, quem aí nunca teve medo de algo? Existe alguém? Desde criancinha, desde pequenos, né? A gente consegue se lembrar de momentos aonde o medo se fez presente em nossa mente. Seja aquela coisa bem boba, o medo do gatinho do vizinho, o medo do bicho-papão. E hoje, nós já crescidos, temos outros tipos de medo, né? O medo ele se faz presente em todos os seres vivos, desde a nossa existência. Eu digo para vocês que é impossível não termos medo. Isso é inato da gente mesmo. Se não tivéssemos medo, provavelmente já tínhamos morrido há muito tempo. Que é aquela lei da proteção que a gente tem da gente mesmo, ela depende do medo. Quando a gente tem medo, a gente começa a se precaver mais. O medo, ele protege a gente. Por mais que a gente sabe que ele vai gerar outros sentimentos em nossos corações, o que seria de nós se não fosse o medo? Jesus teve medo? O que vocês acham? Teve dois momentos na passagem, isso está na Bíblia, onde ele dá de entender que seja isso daqui de medo, isso apareceu no coração dele. Quando ele tinha mais ou menos 29 anos, ele indagou a sua mãe, né? Perguntando, falando para ela, mãe, eu estou preocupado de não conseguir fazer
que eu tenho que fazer completamente. Isso em virtude não dele, mas da situação do mundo naquela época, né? Era um mundo muito violento, um mundo onde as pessoas não queriam ouvir jamais as palavras do mestre. Então, a preocupação dele era se ele ia conseguir fazer a sua missão. A gente pode considerar isso medo, mas na frente a gente vai ver que isso não deixa de ser um medo também. O grande problema do medo é o que nós fazemos com o medo. O medo nada mais é do que um sentimento. O sentimento, ele vai levar, quer dizer, ele é primeiramente um pensamento, né? Que vai levar a gente a um sentimento. Muitas das coisas que nós sentimos, nossos sentimentos, eles tiveram origem, em algum momento, de medo de alguma coisa. Da coisa mais simples, da coisa mais cabeluda. O medo, ele gera vários pensamentos, vários sentimentos. O grande problema é que a gente não consegue canalizar a energia que o medo provoca para a gente. Se nós conseguíssemos direcionar todo esse medo, essa energia que o medo gera em nossos corações, para fazermos ao contrário, para fazermos realmente as coisas acontecerem, a gente poderia dizer que o medo seria um santo remédio. A cada instante, a cada pensamento que nós temos, tenha certeza, a origem desse pensamento foi em decorrência de algum medo. Esses medos, vamos iniciar do início, né? Esse medo, então, quando a gente é criança, aqueles bem simplesinhos. Quem tem filhos aí? Vocês já deram medo para os seus filhos? Nem que seja aquele medo assim, ó, se você fizer esse negócio aí, vai acontecer isso. Você acha que ele sentiu o quê? Foi medo. Medo de você, o medo da situação. Olha, você não pode fazer isso porque o Papai do Céu vai castigar. Ele já começa a crescer com medo de Deus. Ele já começa a criar na cabecinha dele que Deus, esse ser supremo, se eu fizer bobagem, se eu não agradar a ele, ele vai me dar o castigo. Isso não deixa de ser um medo. O grande problema é que, ao longo do tempo, esse medo ele vai gerando vários e vários sentimentos. Aí que está o grande problema do medo. Imagina o seguinte: olha, eu tenho que sair, tenho que atravessar a rua, mas lá do outro lado da rua tem um baita cachorrão, eu morro de medo do cachorro, ele está olhando para mim, não tira o olho de mim. Até que você consiga atravessar a rua e ver que o cachorro não vai fazer nada com você, você teve segundos de medo. Esse medo, então, fez o seu cortisol subir. Esse medo fez uma transformação hormonal dentro de você naquele instante. Isso tudo fez o seu coração acelerar naquele momento. Mas logo que você consegue vencer aquilo ali, você passou pelo cachorro e não fez nada, tudo volta ao normal. Tudo se tranquiliza. Mas o problema maior está quando você permanece com esse medo até que você consiga vencê-lo. Mas na outra situação, seu chefe virou para você e falou assim no trabalho: olha, mês que vem, ele falou bem forte, né? Mês que vem, nós vamos ter uma reunião aqui, vai estar vindo o presidente da empresa, você tem que estar presente, é uma coisa que é assim, e bota aquela pressão toda, né? E você fica morrendo de medo. Que raio de reunião é essa? Será que vão fazer uma reunião para me mandar embora? Será que vai ser por isso? Será que vai ser por aquilo? Só que aí o tempo já foi maior, né? Aquele do cachorro foi segundos até você chegar nele. Agora você tem um mês passando aquele aperto, aquele medo, aquele sentimento que é criado no seu coração. E esse um mês já é suficiente para fazer aí uma terceira guerra mundial dentro de você. Por quê? A permanência desse sentimento do medo
ele vai criar ansiedade. Por muito tempo, a ansiedade instalada no seu coração, ela já vai começar a gerar a primeira sementinha da depressão. E se isso ficar mais tempo ainda, vem a tristeza. Vocês lembram daquela classificação que eu fiz para vocês uma vez? Que a depressão não é o nível mais degradante que o ser humano pode chegar. A tristeza que é. Primeiro a gente inicia com a melancolia. De vez em quando aquela tristeza vem no nosso coração, aquela coisa ruim vem no nosso coração e vai-se embora. Mas ela prevalecendo, ela permanecendo, ela vai virar depressão. Quem teve depressão aí sabe como é que é duro passar por uma fase de depressão. Só que essa não é a fase crítica. A fase crítica é a tristeza. Aqueles que tiraram sua vida, se mataram, devido a um estado desse que hoje a medicina fala que é um estado de depressão, ela extrapolou a depressão. Ela chegou na tristeza. Se você permanece não só com medo, mas qualquer outro sentimento em seu coração, que vai te correndo, que vai te preocupando, que vai te deixando ansioso, que vai te deixar melancólico, que vai te deixar deprimido, um dia você chega na tristeza. Aí você criou um grande problema. Desde a antiguidade, as pessoas já vêm sofrendo por não conseguirem canalizar a energia do medo. Mas como assim canalizar a energia do medo? O exemplo do cachorro que nós demos então. A partir do momento que você foi lá, nem que tenha sido a força, né? Você foi lá perto do cachorro, atravessou a rua, deu de cara com ele e nada aconteceu, você pode bater no peito e dizer, pô, venci essa parada, né? Imagina então quando surge uma grande situação que vai gerar realmente esse medo e vai ser em grande escala, né? Essa do trabalho, por exemplo, é um exemplo. Se você realmente bater no peito e falar assim, agora realmente que eu trabalho para valer, agora que eu vou mostrar quem eu realmente sou, agora que esse negócio vai andar realmente, ou seja, o medo, aquela preocupação, fez você canalizar aquela energia. E isso virou uma mega ferramenta para você, então, desfazer toda aquela turbulência que estava prestes a acontecer dentro do seu coração. Novamente eu falo, o que seria de nós se não tivéssemos o medo? O grande problema é o que fazemos com esse medo. Se a gente sabe que a nossa vida verdadeira não é essa que estamos aqui agora, é só uma passagem que nós estamos, esse corpo que a gente consegue enxergar no espelho é apenas uma carcaça que permite o nosso espírito, a gente, né, estar aqui encarnado. Se a gente sabe realmente que um dia vamos para algum lugar, por que vamos ter medo? Por que não vamos ter coragem de enfrentar aquela situação? Esse medo de enfrentar essa situação acaba tendo origem com as nossas couraças, que lá atrás, na nossa infância, isso foi colocado na gente. Muitas das couraças já iniciam quando a gente está na barriga da nossa mãe. O que a mãe sente, os sentimentos da mãe, o nenenzinho lá dentro está sentindo tudo. Então, ele já nasce com determinadas couraças, com determinados bloqueios, que ao longo da vida dele, por ele não ter ciência do porquê daquilo, ele não vai lembrar do que aconteceu, o que ele sentiu quando estava na barriga da mãe. Ele começa, então, a se deparar com situações que, poxa, como que eu tenho isso, né? O psicólogo, o psiquiatra está falando que eu tenho isso, que eu sou assim, mas eu não me vejo assim, por mais que eu tenha todas as características que ele está colocando. Como que está acontecendo isso? Eu não sei isso porque isso aconteceu lá atrás, quando estava na barriga da minha mãe. A criança nasceu. Qual casal que não tem também os seus momentos de fúria, os seus momentos
de desentendimento. Somos seres humanos, todos nós temos. A criancinha ali, por mais que está no berço, dormindo, aquela energia todinha que está envolvendo o casal, está envolvendo também a criança. Aí a criança começou a crescer um pouquinho mais. É muito comum aquela questão, né? Quando é homem, ó, você pode mexer aí dentro da sua calça. A menina, você nem pensa em mexer aí. Você não pode mexer aí. Ou seja, você já começa a plantar uma couraça na criança. É lógico que você como pai, como mãe, você não tem intenção de fazer mal nenhum ao seu filho. Mas é uma coisa que foi passada para você, né? Provavelmente o que o seu pai tinha de melhor, ele fez realmente para cuidar de você. Mas como ele foi criado de determinada forma também, várias couraças, vários bloqueios foram colocados nele também pelos seus pais, e por sua vez os pais deles fizeram a mesma coisa, e assim a história vai, isso chegou até você. Então, vários desses bloqueios, que a gente chama de couraças, eles começam a encorajar a gente a não ter coragem. A gente começa a não ter fôlego, não ter como encarar determinados problemas. Eu pergunto para vocês, qual que é o maior medo que vocês acham que a maioria da população mundial tem? Chuta aí. Hum? Medo de morrer. Quem aí tem medo de morrer? Levanta a mão aí, quem tem medo de morrer? Pois é. Aí vem aquela questão, né? Vamos analisar o negócio de trás para frente. Uma visão espírita da morte. Se a morte realmente existisse da forma que nós pensamos, nós estaríamos sendo muito incoerentes com os nossos pensamentos. Por quê? A gente sabe que a nossa vida verdadeira não é essa que estamos agora, certo? Viemos de algum lugar. Se viemos de algum lugar, esse lugar que viemos é realmente a nossa origem, ou seja, a nossa casa. No nosso pensamento aqui com a morte, quando a gente está saindo daqui e indo para lá, estamos morrendo, né? Estamos considerando que aqui é a nossa vida e estamos morrendo, está acabando a nossa vida. O pensamento que vem à nossa mente inicialmente em relação à morte é esse. Mas imagina você quando está no mundo espiritual e chega a informação para você assim, olha, chegou a hora de você voltar, de você reencarnar. Poxa, mas eu estou tão bem aqui, eu recebi tanta informação aqui, fui cuidado de forma tão amorosa aqui. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa de origem. Ora, então a importância de canalizarmos essas informações, canalizarmos a nossa energia com medo, que iniciou-se com medo, né? É de fundamental importância para que possamos viver melhor. Né? Eu vou ver aqui. Pergunto para vocês, frente a essa ideia que eu coloquei para vocês, faz sentido nós termos medo de morrer? Aí vem uma questão. Com todo o conhecimento que nós temos, resta aí uma, uma, uma pontinha de medo. Para onde eu vou? Eu sei que vou renascer quando estou saindo daqui e indo para lá. Mas o lugar que eu vou não depende dos meus afazeres aqui? Se eu não estou sendo uma pessoa boa agora, se eu não estou agindo conforme Cristo desejou, deixou aqui para a gente sua palavra, aí vem a grande preocupação, né? Para onde que eu vou? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo para onde eu vou. Ainda mudou a situação. Mas aí, olha só, vamos plantar outra semente. Se você sabe que esse lugar que você vai, ele se deve
justamente aos seus hábitos que você tem hoje, ao que você faz aqui hoje, você está esperando o que para mudar? Você está esperando o que para realmente dar passos largos e realmente alcançar a sua reforma íntima? Independente da crença religiosa. Pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, umbandista. Todos acreditam que para algum lugar estamos indo. E esse lugar que estamos indo depende exclusivamente de nós. Não podemos perder mais tempo. Mas vamos lá, perdi tempo. Cheguei no lugar onde eu não gostaria de estar, sendo recebido por pessoas que eu também não gostaria de estar sendo recebido. E aí? Como que eu vou reverter a situação? O espírito, ele pode ter medo lá no mundo espiritual? Vocês acham que o espírito tem medo no mundo espiritual? Claro que tem. Os sentimentos que temos agora são os mesmíssimos. Se desencarnássemos agora, nós teríamos. Se eu tenho ódio pelo vizinho, se eu tenho rancor por um filho ou por um pai, né? Se eu tenho vontade de esganar aquele que me fez mal, o sentimento vai ser o mesmo, não vai mudar nada. Talvez esse sentimento fique até mais apertado, porque afinal de contas, por mais que a gente sabe que a morte, né, o renascer, na realidade, né, é uma coisa natural, inevitável de acontecer, todos nós sairemos daqui um dia. Quando a gente chega lá, ninguém queria ir naquele momento. Pô, eu tinha que fazer mais aquilo, eu tinha que fazer outras coisas, tinha mais coisas para fazer, né? Todo momento que a gente for, a gente vai achar que tinha mais coisa para fazer. E quando a gente chega lá, a gente se enfurece com aquilo. A gente não aceita que você fez a passagem. Você ainda acha que não estava na hora. Ou eu tinha tanta coisa para fazer. Por que que agora, logo agora, eu vim para cá? É uma coisa muito simples, né, gente? Todos nós temos o nosso momento para retornarmos para nossa casa. A única forma de retornarmos no momento errado, no momento que não era a hora, é por meio do suicídio. Caso contrário, nós estaremos voltando para nossa casa na hora que tem que ser, na hora que cumprimos realmente a nossa missão. Por mais que a gente ache que aquela missão não foi cumprida. Talvez realmente não foi, você não fez nada quando veio aqui, mas o tempo foi cumprido. Um exemplo muito grande, muito intenso na realidade, desse medo que nós, encarnados, passamos, e provavelmente aqueles que desencarnaram por isso, ainda levaram esse sentimento em seus corações. No auge aí da pandemia, quem tinha medo de sair na rua? Quem tinha medo de não usar máscara? Quem tinha medo da aglomeração? Todos nós tínhamos, né? Mas hoje a ciência já está dizendo isso, né? Vários dos medos que a gente intensifica sem necessidade, a gente colhe o pato, paga o pato de graça. O que eu quero dizer com isso? Levando em consideração que a gente vai desencarnar no momento exato, seja o que for a doença que a gente venha a ter, a gente só vai sair daqui se estiver na hora que tiver que ir. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos esses que desencarnaram pela Covid saíram realmente daqui porque tinham que sair naquela hora. Era a hora deles. Afinal de contas, Deus ia deixar os seus queridos filhos desencarnar assim, do nada? Sem ter um porquê? Eu não acredito. Todos nós que partimos
daqui, todos que partiram daqui, quer dizer, partiram no seu momento aonde a sua missão, o tempo da sua missão, tinha acabado. Considerando isso, esse medo que a gente acabou instalando em nossos corações, na nossa mente, em relação a tudo do Covid, você concorda comigo que foi um medo que a gente alimentou sem necessidade nenhuma? Quantas pessoas entraram em depressão nesse momento de pandemia por causa do medo? Quantas pessoas desencarnaram por causa do medo que essa pandemia nos trouxe? Sabemos que doenças viróticas não têm cura. Nenhuma gripe tem cura. Você pode amenizar os seus efeitos, os efeitos colaterais. Mas todo mundo aqui que já teve uma gripe, o vírus da gripe está em você para sempre. Ele não vai sair nunca daí. Frente a esse momento do Covid, estamos no fim da pandemia, no início da pandemia, no meio. Isso não faz a menor diferença. O vírus está aí e vai ficar aí para sempre. Ele não vai sair daqui nunca mais. Todos nós que já tivemos, fomos contaminados pelo vírus, ele está no nosso organismo. Só que o nosso organismo, se adaptando a toda aquela situação, ele consegue realmente combater aquele ser que está dentro do nosso corpo, que não é nosso. Mas e aí, por que vários, então, desencarnaram e outros não? É muito simples. Os que desencarnaram realmente estavam na sua hora de ir. Com vacina ou sem vacina, não ia do mesmo jeito. E aqueles que, mesmo sem vacina, nem o nariz escorreu, a ciência até hoje não explicou isso cientificamente. O porquê disso daí? Por que será? Que uns nada tiveram, uns tiveram realmente uma gripe, e outros foram embora. Justamente porque chegou o nosso momento, chegou a nossa hora. E ter medo de uma coisa que é certo que vai acontecer, você acaba piorando a situação. Você acaba alimentando mais ainda aquela situação. Você vai chegar no mundo espiritual com aquele medo ainda instalado no seu coração, fazendo a situação sua lá no mundo espiritual ser mais difícil, mais complicada. Concluindo, então, o medo, ele pode ser uma mega ferramenta para o nosso desenvolver. O medo pode ser uma mega ferramenta para nos afundar. Tudo depende o que fazemos com essa energia que o medo gera. Mas e aí, canalizar essa energia é uma coisa simples de ser feita? É uma coisa fácil de ser feita? Enquanto você não a pratica, não. Aliás, tudo que a gente não pratica é difícil de ser feito. Você imagina a criancinha que está começando a andar, aprendendo a andar. Se você deixar essas perninhas dela amarradas sempre, para ela não conseguir andar, ela estaria andando? Não. Se nós não colocarmos em prática tudo que o Evangelho nos traz, a gente nunca vai conseguir sequer entendê-lo. Imagino fazê-lo. Convido a todos vocês que, nesses momentos em que temos medo, é a melhor coisa que tem para a gente isso, ter medo. É o momento que a gente tem que parar e pensar realmente. O que eu tenho que fazer para não acontecer alguma coisa ruim comigo? É justamente você parar, pensar e imaginar essa canalização acontecer. Se meu chefe está lá me esperando no trabalho, bravo da vida, levanta esse nariz. Usa essa energia realmente para mostrar para ele
do que você é capaz de produzir. Se o seu cônjuge, da mesma forma, está chateado com você e fala assim, olha, nós temos que conversar. Ih, lascou. Né? Canalize essa energia. Realmente, temos que conversar. Eu acho que eu estou sendo assim. Eu acho que eu estou sendo assado. Você me perdoa? Ou seja, você já inverte o negócio. Você acabou de utilizar a energia que talvez inicialmente era negativa e canalizou para o positivo. Isso é de fundamental importância. Deixa eu ver aqui, que horas são? Cedo. E aí? O que vocês acham dessas ideias? Vamos falar um pouquinho. Perguntem. Coloquem suas ideias. Mesmo que sejam contrárias ao que eu falei aqui. O que vocês acham? Como que está o medo de vocês? Pois é. Um medo grande, ele pode gerar uma mega energia negativa, ou, se você preferir, uma mega energia positiva. É a gente que tem que fazer. Ninguém vai fazer por nós. Está nas nossas mãos. Quantas vezes o medo provocou um câncer? É o que mais acontece. O medo de acontecer isso, o medo de acontecer aquilo, isso gerou todo aquele sentimento no meu coração, aquele acúmulo de energia estagnada, e aí a gente vai fazer um exame bobo e acaba descobrindo que tem uma doença que, segundo a ciência, é incurável. O Evangelho nos diz isso, que as doenças criadas no nosso corpo físico advêm dos nossos pensamentos. Até mesmo a evolução de uma doença virótica. Dependendo dos seus pensamentos, ele é capaz de curar o câncer. É verdade. Você sabe que na China, o tratamento do câncer, ele tem início com a, a modulação do seu pensamento. Então, eles começam a querer tratar você emocionalmente primeiro, para logo depois mudar os seus hábitos alimentares. A gente sabe que o alimento do câncer é o açúcar, é o carboidrato em exagero. O que eles fazem, então? Corta açúcar, corta carboidrato, zero. A ideia deles é matar o câncer de fome. E isso acontece. Quando você começa a ver que o negócio está regredindo, sem medicamento nenhum, apenas praticando, por exemplo, uma meditação e tendo bons hábitos alimentares, ele se anima com aquilo. Poxa, está dando certo mesmo o negócio. Aí, por fim, aquela doença simplesmente desaparece, some, apenas com o seu pensamento. Se o seu pensamento é capaz de curar um câncer, o que você acha que ele vai fazer com o vírus? Assim. O vírus não tem a menor chance. Devemos, sim, nos precavermos. Afinal de contas, por mais que a gente não desencarne daquilo, para que você vai ficar sofrendo? Temos sim que nos precaver. Mas o medo exagerado, o medo não raciocinado, é prejuízo total. O medo, muitas vezes, gera uma doença pior do que aquela que você teve que te gerou um medo. As pessoas, quando recebem a notícia assim, ó, um exemplo que eu lembrei aqui agora. Eu trabalhei no Ministério da Saúde durante 10 anos. E
Por mais que a gente mexia com as contas, né? A gente mexia com a parte financeira, de todos os financiamentos que eram feitos para ONGs, hospitais, secretarias e tudo mais, a gente via as coisas acontecendo. Era no auge que estava acontecendo aí as contaminações pelo vírus da AIDS. Então, pouca coisa se sabia ainda. Os remédios que tinham, os efeitos colaterais, talvez era pior do que a própria doença. Era terrível, né? E no início, a gente participava dos trabalhos psicológicos, vendo como é que era. Para a gente entender o todo da história, né? Não interessava só os números, a gente tinha que entender a história toda, né? E a gente ia presenciar o momento em que a família ia receber a notícia que o seu filho ou filha estava contaminado com a AIDS. Então você via, você não acreditava. Chegava aqueles caras lá, os garotão, tudo fortão, tudo bonitão, as meninas também, sintomas zero, nada, né? Quando recebia a notícia que a casa caía, 2 semanas depois, quando eles estavam lá indo já buscar os medicamentos, você não acreditava que aquela figura tão bonita que estava na sua frente há 2 semanas atrás virou isso. Como? O que fez isso na realidade? Foi propriamente a doença ou foi seus pensamentos? Ou foi o seu estado emocional? Nosso pensamento é capaz de coisas que vocês não imaginam. Temos que ter medo, sim. Afinal de contas, é dessa forma que a gente consegue se proteger, se precaver. Mas o medo exagerado vai ser um grande pisão no nosso pé. Diga. E o medo do trauma. Um trauma que inconsciente. Por exemplo, minha mãe fez medo de cachorro quando era criança. Então, eu tenho pânico de cachorro. Tá, aí tá a questão, olha só. Depois disso tudo, eu ia falar agora, né? O remédio para isso tudo, né? Falamos então das coisas boas que o medo pode nos levar, das coisas ruins que o medo pode nos levar. Quando a gente bota na balança, parece que as coisas ruins são piores. Mas e aí? A cura para isso? O Evangelho está trazendo isso para a gente, mas e a cura dessa treta? Como é que vai ser? Eu já falei para vocês isso várias vezes. Qual que é o remédio para a gente tratar a nossa mente? O remédio é a meditação. Chico deixou essa informação, inclusive, bem clara. Ele falou, né, na época, era um programa onde tratava-se do yoga, né? E ele começou assim: santo remédio que Deus nos deixou. Pena que as pessoas não acreditam nesse remédio. Ele falou desse jeito. A meditação que eu tanto falo para todos vocês sempre é um medicamento que vai curar todos e qualquer mal. É difícil, eu sei, de acreditar que uma meditação, uma indução de pensamento, a meditação nada mais é do que uma canalização de pensamentos, que esse treco vai realmente ser útil para sanar esse problema que eu vivo hoje. Seja ele criado na barriga da mãe, seja ele criado ontem. O trauma, da mesma forma. O trauma, a partir do momento que a gente consegue meditar, ou seja, controlar a nossa mente, a gente consegue fazer facilmente a canalização das energias que chegam até nós. Existem outras formas de fazer isso. A medicina oriental utiliza muito outras ferramentas, né? A bioenergética também utiliza várias outras ferramentas. Mas a meditação, cara, o yoga, está aí para qualquer um fazer, de graça. Se você bota no YouTube aí, você tem várias e várias e várias meditações, desde as mais simples, as induzidas, as mais intensas.
a meditação no seu auge, eu não sei se eu falei isso para vocês já, a meditação no seu topo, que é o que esses yogis, essas pessoas mais conscientes desse remédio, procuram chegar um dia, porque é difícil chegar no seu 100%. Essa meditação, ela faz a gente estar sem pensar nada, porém, estando consciência. Isso é extremamente difícil de ser feito. Uma prova disso, desafio vocês agora. Vamos ficar aí 2 segundos sem pensar em nada. Está valendo. Só de você pensar que não tem que pensar, você pensou. Aquela história, então, nós conseguimos ficar aí 3 dias sem água. 7 dias sem comer. Alguns segundos, talvez minutos, sem respirar. Fica sem pensar. Quero ver quem consegue. É possível? É possível. A meditação nos leva a isso. É lógico, eu estou falando uma meditação num nível faixa preta. Aquelas pessoas, então, yogis, que ficam horas em determinada postura, sem se mexer. Ele está controlando tudo que acontece dentro do corpo dele. Ele está controlando a velocidade que o coração dele está batendo. Ele consegue, então, fazer o seu corpo funcionar da forma que tem que funcionar. Mesmo ele sendo um yogi, faixa preta, ele está num mundo onde as energias negativas estão aí, presentes em qualquer canto, em qualquer lugar. Eles estão sujeitos a serem envolvidos por essa energia também. O negócio é que eles sentem que foram envolvidos. E a partir daquele momento, através da meditação, ele consegue desbloquear aquela couraça que foi criada momentaneamente. Os nossos traumas, eles são, na realidade, couraças. Se você tem medo de cachorro, a primeira coisa que você faz, pega um filhotinho de cachorro e abraça ele. Pequenininho não tem não, dá medo de grandão. É gradativo, vai aumentando. Pega o cachorro menorzinho, vai se aproximando daquele maior. É lógico que para isso você tem que querer. Você tem que saber e entender que aquilo, na realidade, é um trauma. Que, na realidade, aquele bichinho não vai fazer mal nenhum com você. É difícil para você fazer isso? Inicialmente vai ser difícil. É só com a prática que você vai conseguir fazer isso. É difícil chegar perto? Tenta inicialmente, de longe, dar início a essa questão, olhando de longe. O cachorro está preso no vizinho, dentro da grade. Olha o cachorro. Conversa com o cachorro. Ele está preso, não vai te fazer nada. Aí você começa a ver que aquela aproximação não era o que você pensava que era. Aquela coisa que parecia ser um monstro, na realidade, ainda continua sendo um monstro, mas ele preso ali, ele não consegue fazer absolutamente nada comigo. Aí você começa a aproximar da grade. Aí você começa a perceber que a reação dele era a mesma. Ele está só te olhando, não está fazendo absolutamente nada. Até que um dia você consegue estender a mão e botar a mão na cara dele. Não, eles latem muito, bravo. Por que o cachorro late? Por que você acha que o cachorro late? Aliás, por que qualquer animal bota para fora o seu ruído, o seu barulho? O que vocês acham? Isso apareceu esse dia na televisão, estava vendo. A defesa vem do quê? Medo. Medo. Ele está com mais medo de você do que você dele. E o passarinho que canta o dia inteiro. Mesma coisa. Ele está cantando por quê? Você já viu que tem os momentos que o canarinho fica quietinho, em silêncio? E tem momentos que ele começa a cantar. Ele canta. Minha mãe canta o dia todo. Por que o canarinho canta? É só o macho que canta, você sabe, né? A fêmea não canta. Por que o macho canta? O que vocês acham? Parece um absurdo, mas é verdade.
passarinho que canta melhor e mais alto, ele garante a sua fêmea. Se ele não cantar, ele tem medo de perder a sua fêmea. Só que ele está canalizando a energia. Ele sentiu a ameaça, que não deixa de ser um medo, e começou a cantar, começou a fazer barulho, porque ele sabe que aquilo ali é o que vai fazer aquele medo realmente ser abafado. Não acontecer o que ele pensa que vai acontecer. Qualquer trauma nosso, seja ele qual for, para a gente derrubar essa couraça, primeiramente, a gente tem que identificá-lo. A gente tem que saber que eu tenho medo realmente de cachorro devido a um trauma. O primeiro passo foi dado. Segundo passo, você tem que ter consciência de que a ferramenta para aquilo é você mesmo com o seu pensamento. Você ter essa consciência, agora eu tenho que praticar. É lógico que isso tudo, gente, é gradativo. Esse exemplo do cachorro que eu dei, tem medo do cachorrão? Pega o cachorrinho, até chegar no cachorrão. Gradativamente a gente vai chegar naquele ponto em que aquela couraça vai ser derrubada. Olha só. Como que é a postura de uma pessoa deprimida, triste? Visualmente, você olha uma pessoa triste, como que é ela fisicamente? Ombrinho para frente e sempre anda olhando para baixo, né? Para te olhar assim, é um sacrifício. Aquilo é uma couraça que já está sendo externada na sua parte física. As pessoas que têm dores no joelho, do nada, eu estou andando, eu não fiz exercício físico nenhum, eu não levei pancada nenhuma, o raio do joelho não para de doer. E vai e volta essa dor, vai e volta, aparece e vai embora. Faço o exame e não tem nada. O que você acha que é? O joelho está totalmente interligado com o quadril. O quadril, quando não funciona bem, ele gera dores, desajuste no joelho. O negócio é que o quadril está relacionado com traumas sexuais, que muitas vezes nem foi a pessoa que sofreu. Às vezes, quando ele estava na barriga da mãe, a mãe sofreu, sentiu. Desde lá da barriga, então, a couraça sexual já lá aparecia. Enquanto você não entender isso daí, essa couraça não vai ser derrubada. Como que o Espiritismo, há um tempo atrás, eu não sei se tem gente que faz isso ainda, mas utilizava a regressão para isso. Como eu falei, né, é muito difícil, não são todas as pessoas que têm a clareza do porquê daquele trauma. Você lembrou que foi sua mãe, mas tem gente que não. Pois é. Você imagina, então, se ela não estivesse aí para te contar. Como que você ia descobrir esse treco? Aí eles faziam a regressão. E a regressão estava lá, a origem do problema. A gente tem que aguardar. Muitas vezes. Eu entendo, também estou impaciente, eu estou angustiado. Como é que eu fico angustiado? Do problema, saber o que é aquela couraça, o problema está resolvido. Você não precisa nem querer tratá-lo, já foi tratado. Você vê que, poxa, não tem nada a ver. Bobagem, que besteira. Você mesmo trata aquilo. Né? O que mais, gente? Vamos lá. Façam perguntas. Tanto vocês que estão aí presencial, quanto vocês que estão online. Fiquem à vontade. Nadinha? A dor no pescoço não está relacionada a quê? Não entendi. A dor no pescoço está relacionada a... Mágoa. A mágoa te leva realmente a levar o mundo nas costas. Sua cervical, então, já começa a ficar mais pesada, mais tensa. E você, como está magoado, como está levando o mundo nas costas, qualquer coisinha é o suficiente para encher mais ainda aquela mala que estava cheia de mágoa. Uma coisa desse tamanho
é o suficiente para parecer que é 1 tonelada a mais que você tem ali. Aí temos que identificar, essa mágoa vem da onde? O que provoca isso? Pode falar. Na torácica, na lombar, aonde? Torácica no meio das costas, lombar lá embaixo, perto do quadril. Na torácica? Olha, essa postura que eu te falei, na realidade, do depressivo, assim, ó, ela é uma grande característica, então, de levar até a dor nas costas, no meio das costas. Mas, como eu falei, né, o nível da depressão, né, desse desenrolar emocional, ele se dá com a melancolia, se dá com a depressão, para chegar, então, na tristeza, né? Desde o iníciozinho, a melancolia, uma chateação mesmo, uma coisa que não desce, você não engole aquilo, é uma coisa que te magoou muito, te entristeceu muito, e fez você ficar, então, assim. Nem sempre a má postura, ela está nítida assim, ó. Se eu relaxo no abdômen, a minha torácica já está pegando aqui, ó. Aí vem a má postura, né? Quando você senta, você acentua mais ainda aquele problema que teve a origem com a tristeza, ou a melancolia, ou a depressão propriamente. Normalmente, as dores no nosso corpo, elas vêm de um momento que foi o gatilho do treco. Passou por um momento de tristeza. O gatilho vai lá e dispara aquilo que até então nunca tinha acontecido, você nunca tinha sentido. Naquele momento, então, de agonia, de angústia, é onde a gente tem uma baita oportunidade de tentarmos identificar o que está acontecendo com a minha cabeça, por que disso. O nosso corpo, gente, ele fala para a gente constantemente, sem parar. Tudo que a gente está proporcionando a ele, sejam coisas boas, coisas ruins, o nosso corpo não falha. Ele vai estar sempre dando feedback para a gente. E nós, com os nossos pensamentos, conseguimos mudar a situação. Eu sou muito fã da medicina oriental para isso também. Eu gosto de usar muito a acupuntura para isso. Eu já presenciei aplicações de acupuntura, de anestesia principalmente, que se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. Então, aquele momento que aquele cara vai lá, ele acha, passou sempre sensibilidade, acha o pontinho exato, vai lá, coloca aquela agulhazinha, e quando tira aquela agulha, parece que você nunca teve aquele problema. A medicina oriental, ela trabalha em cima disso. Energia, a cura por si mesmo. Por que que no Ocidente a acupuntura em si mesmo, ela não é aplicada pelos médicos? Vocês sabem que em 2012, o CRN conseguiu ganhar na justiça o ato de acupuntura, aplicar acupuntura, um ato médico. Isso quer dizer, então, que quem tinha curso de formação até 2012 de acupuntura é direito adquirido. Você não vai perder isso. Mas dali para frente, é só médico que faz. Só médico, dentista não pode fazer. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês foram no médico e eles trataram vocês com acupuntura? Nem vai. Sabe por quê? Uma anestesia, é possível você anestesiar uma pessoa para uma cirurgia cardíaca, abrir o peito da pessoa com uma agulha desse tamanho aqui, ó, fazendo anestesia. Aí eu te pergunto, qual é o interesse do mercado de medicina substituir uma anestesia de 30 mil reais por uma de 30 centavos? Nenhuma. Isso no Ocidente nunca vai acontecer. Os poucos médicos que realmente querem
e entendem que assim podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas, eles saem daquele corredor que a universidade mostrou, bota a cabeça para fora e vê o resto, são tão poucos, mas tão poucos. Aqui em Brasília eu só conheço 2. Mas aí nós temos a grande ferramenta que nós mesmos temos dentro de nós para fazer isso que eles fazem. O nosso pensamento. Controlar os pensamentos. Quando a gente fala assim, vamos mudar de hábitos, normalmente a gente associa a mudança de hábitos naquela relação de comer bem e fazer exercício, né? E a mente? Quem fala muito palavrão? Vamos fazer um teste? 2 dias, sem falar um palavrão. Um sequer. Ah, consegui, foi fácil. Vamos aumentar por uma semana. E assim vai. Essas palavras, palavrões que a gente fala também, são formas da gente criar energia ao nosso redor. A gente atrai aqueles que estão nessa mesma frequência. O nosso pensar, normalmente, lá no trabalho, eu não topo muito aquele cara, quando ele fala comigo, eu já esquento, já fico doido com aquilo ali. Vamos colocar em prática isso daí, então? Vamos mudar isso daí? Tenta engolir isso daí tudo. Vamos ver quem é o problemático realmente. É você ou ele? Respira fundo. Tenta controlar aquela situação. Tenta não ter aquele pensamento na sua cabeça. Não vamos conseguir fazer isso de um dia para o outro. Esquece. Não tem jeito. Mas se não dermos o início, que é justamente ter essa consciência do que nós somos, a gente não vai conseguir terminar esse treco nunca. Talvez essa forma de sermos é a causa que estamos aqui nesse mundo de expiação até hoje. E, afinal de contas, os nossos pensamentos vão gerar sentimentos. Os sentimentos vão gerar ações. E se esse pensamento lá atrás já não foi positivo, o que vai rolar lá na frente? As únicas pessoas responsáveis pela nossa mudança somos nós mesmos. Se nós não quisermos nem sequer entendermos essa questão, você vai ficar patinando no mesmo lugar o tempo inteiro. Ou seja, não há nenhum coitado aqui. É mais fácil falarmos que tem covarde, porque, afinal de contas, muitos de nós sabemos disso e fazemos o contrário. Somos covardes com nós mesmos. Então, a bola está na nossa mão. 2057 está aí, está próximo. Nós temos aí pouco tempo para fazermos o que até hoje, as centenas e milhares de vidas, nós não fizemos. É agora que a gente tem que fazer. Se não for agora, talvez a gente vai dar alguns passos para trás, para recomeçar algo. Vamos pensar nisso aí direitinho. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma colocação? Pode falar. 57 é o termo brasileiro. Tá. Lembra daquela história que contavam lá atrás, que nós tratamos faz um monte como é que fala? É isso. E que a gente pensa que nada aconteceu. Eu pensava que o mundo ia acabar em 2000, né? Mas chegou 2000 e nada aconteceu. Foi normal, né? Só que acontece, os mundos evoluem, os planetas evoluem, independente dos seus moradores. A gente começou, o planeta Terra, ele começou lá no mundo pré-histórico, lá atrás, quer dizer, antes da pré-histórica, né? Mundo ainda de ódio, de violências muito piores. O planeta Terra, independente dos seus moradores, entrou no campo da expiação. Nós estamos em expiação desde o primeiro ser humano que teve aqui até hoje. E agora passaremos para um mundo de regeneração, para depois passarmos para um mundo de luz, para depois chegarmos no mundo sublimado.
A evolução desses planetas acontece independente dos seus moradores. Então, imagina o seguinte, a Terra que está debaixo dessa luz aqui, a Terra, essa luz aqui corresponde à expiação, que é o que estamos. A partir do momento que ela passar para cá, ela saiu da expiação. E outro planeta, que estava mais atrasado, vai tomar o lugar dela. Ele vai iniciar o processo de expiação, enquanto a Terra vai iniciar o processo de regeneração. O processo de expiação, de regeneração, ele tem fases também, da mesma forma que aquele mundo de expiação teve, que nós passamos por todas as fases. Estamos no final da fase agora. E aqueles seres que habitam esses planetas, que não têm condições morais de continuar naquele planeta, eles não estarão mais. Então, a partir de 2057, a Terra começa a entrar no seu primeiro ano de regeneração. São 200 anos que a Terra vai passar por regeneração. Depois dali, ela vai para a próxima fase. Então, imagina o seguinte, desencarnei hoje. A gente sabe que até a gente retornar para cá, é um processo no mundo espiritual também. Eu vou me preparar para aquilo lá também, eu vou ser tratado lá para eu poder vir. Tem gente que vem para cá em meses, em dias, são poucos. A grande maioria vem em anos retornando para cá. Imagina o seguinte, a média, um tempo atrás, eram 35 anos para você retornar para cá. Imagina se eu desencarno agora e eu vou cumprir esses 35 anos lá. Quando eu voltar para cá, a Terra já entrou na regeneração. Só que eu moralmente não tenho condições de estar na Terra. Porque minha moral é da expiação, não da regeneração. Eu não encarnarei mais na Terra. Eu vou encarnar naquele planeta que está se iniciando agora na expiação. Então, o fim do mundo, que todos esses que botaram na ponta do lápis que ia acontecer, ele foi acontecendo nas suas etapas certinha. É o fim do mundo de expiação para a Terra. Não que vai haver um cataclismo que vai acabar tudo e nada, isso não vai acontecer. O que vai acontecer realmente é a Terra saindo da sua fase de expiação e adentrando a fase de regeneração. Uma das características do mundo da expiação é ainda a prevalência do mal. Nossa, aqui onde a gente vive, o mal está aí latente, constantemente. Na regeneração, isso começa a mudar. Esse mal começa a ficar deixando para trás. Nas fases que a gente vai passar, na fase 1 da regeneração, ainda vai existir o mal, porque ainda vão ter encarnados aqui que cabem dentro da expiação, não na regeneração, mas não chegou o momento dele ir ainda. Então, o mal está aqui ainda. Aí desencarnou, menos um, com o mal. Vai chegar uma fase lá na frente, onde o mal não vai ter mais. E assim a gente vai andando, progredindo, crescendo. Tá? Isso aí é uma longa, longa história. Tem uma palestra que a gente fez aqui sobre a transição planetária. Ela está no YouTube. Aliás, todas essas palestras que a gente faz aqui, a gente grava ela e coloca no YouTube, no canal chamado Dialogando Luz. Todas elas estão lá. Você pode ver também no site da casa. Só que lá funciona como? A reunião que eu gravo hoje, ela fica só até a próxima via substituída. Se você quiser ver todas, você entra lá nesse Dialogando Luz, no YouTube, você vai achar, lá, tem várias palestras. Essa que vai te explicar detalhadamente essa questão que você colocou, se chama transição planetária. Tá? Vamos lá e finalizar então, gente, que a gente até passou da hora um pouquinho. Vamos lá. Vamos então novamente fecharmos nossos olhos. E vamos deixar esse ar puro novamente penetrar os nossos pulmões. Deixando a tranquilidade reinar em nossos corações. E vamos, nesse instante, finalizarmos nossos trabalhos com uma meditação guiada. Então, vamos inicialmente tentar identificar todos os sons
que são produzidos. Aqueles que acontecem lá fora, aqui dentro de nós. Vamos imaginar quem está produzindo esse som. De onde vem esse som?